Oh, aleluia, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela graça do Senhor, Pai, sobre nós, Pai, em nome de Jesus. O Senhor, Pai, é reverenciado nesse lugar. Obrigado, Pai. A igreja é sua, a palavra é sua, Pai. Nós reverenciamos o Senhor nesse lugar, Pai. Obrigado. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, gente? Deus é bom, aleluia. Ele tem que ser sempre, com certeza, exaltado nesse lugar, através de nossas vidas, amém? Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Pode sentar, cumprimenta a pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela, que bom que você veio, aleluia. E já que veio, recebe tudo em nome de Jesus. É uma honra para nós ter você aqui hoje. Obrigado também, claro, né? Pastor Fábio, meu Deus, cara, chegou o dia, cara. Eu tô quase tocando para ver se é de verdade ou não. Assim. Mas muito obrigado, viu, pastor? É uma honra para nós recebê-los, a Aline, a Helena, os outros meninos que ficaram lá. Obrigado pelo povo de Cruzeiro, né, que liberou eles para poder estar aqui, né? Aleluia! Oh, obrigado, homem de Deus. Mas eu vou ser bem breve para a gente aproveitar ao máximo, né, a presença desse homem de Deus aqui. E eu sei que a gente recebe da unção que a gente honra. Entenda isso, pelo amor de Deus. E eu sei que só dele ter pisado aqui hoje, a gente já começou a receber muitas coisas. Muitas coisas já estão sendo estabelecidas e feitas em nome de Jesus. Mas, abra comigo, por favor, no livro de Gênesis. A gente vai falar um pouquinho a respeito de dízimos e ofertas, amém? Você se alegra com isso? Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Deixa eu falar algo rapidinho aqui para vocês. Eu ouvi uma ministração hoje. Como é que chama, Luciana, o nome do moço lá mesmo? Leroy Thompson, obrigado. O nome do moço. Aleluia. Eu achei interessante quando ele estava dizendo assim que o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Mas é interessante que ele disse que essa aliança que Deus tinha com eles, essa promessa que Deus honrou na vida de José, por que não honrou na vida dos outros irmãos? Porque a Bíblia não diz, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José e os outros 11 que tinha lá. Porque a maneira como os outros lidavam com o dinheiro fazia toda a diferença. José, ele estava disposto a receber aquela riqueza, organizar as coisas, mas para ser bênção na vida dos outros. Mesmo que os outros tivessem machucado ele. Ele ainda disse assim para os irmãos quando apareceram lá. Falou assim, não, Deus me enviou primeiro. Olha isso, gente. Deus me enviou primeiro para ser a salvação para vocês. Talvez outros no lugar, só de alguém olhar torto, já não quer nem falar com a pessoa. Quanto mais ainda receber e administrar toda uma riqueza, ainda ser bênção para a vida das pessoas. Sabe, a maneira como a gente lida com o dinheiro, a maneira como a gente lida com o dinheiro na igreja local faz toda a diferença. Se Deus vai poder contar com a gente ou não. Está comigo? Gênesis no capítulo 15, no verso 1, diz assim, depois destes acontecimentos, fala assim comigo, acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Que Deus tem que aqui dizer depois destes acontecimentos. Por que Deus já não continua a história, mas ele deixa claro que aconteceu alguma coisa antes disso que ele vai dizer. Ele diz, depois destes acontecimentos, quais acontecimentos? Nos versos anteriores, Abraão tinha dado o dízimo, fala assim comigo, dízimo, e ele deu o dízimo antes da lei. Então o dízimo ele é antes da lei, ele é durante a lei e ele é depois da lei. Porque o dízimo hoje na nova aliança, gente, ainda está ligado ao nosso coração, à nossa alegria, não é só fazer. O livro de Coríntios diz que é para fazer, que Deus ama quem faz com alegria, não é para fazer nem por necessidade, nem com tristeza. Então, por que esse momento do culto, a gente deveria estar feliz, do mesmo jeito quando a gente está recebendo uma palavra do tipo, você vai prosperar, você vai crescer, você vai chegar muita coisa na sua vida, esse é o ano do mais e mais. E aqui, quando Deus vai prometer para Abraão o filho, mas ele deixa claro em dizer, depois destes acontecimentos, veio
a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Aí depois eu vou falar aqui para ser mais rápido. Abraão chega e pergunta: mas Deus, mas o que eu quero? Eu já tenho um monte de coisa, eu estou precisando mesmo é de um menino. Já tem berço lá, um monte de coisa, e assim, não tem ninguém morando naquele berço, eu quero alguém, né? Porque parece que minhas coisas vai ficar pro Eliezer Damasceno. Aí Deus fala com ele: não, rapaz, larga a mão de ser bobo, em outras palavras, né? Vai chegar esse menino. Quantos creem que vai chegar o menino? E Deus podia contar com ele, porque o coração dele não estava preso nas coisas. E aí Deus disse assim: você está me pedindo um menino, o menino eu já prometi, cara, pode ficar tranquilo. Mas eu não vou te dar só um menino, não, eu vou te dar um monte de terra também. Aleluia. Vou deixar você rico. Chega assim a dizer o verso, vamos olhar aqui, verso 8, vai, para a gente ganhar tempo aqui. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei? Não, 7, perdão. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Olha só, a terra que ele estava, Deus ia dar para ele também. E aí no verso 8, perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ou seja, oferta. Olha, Abraão perguntou: Senhor, como que eu sei que eu vou possuir essa terra que você está me dando? Eu sei que você vai possuir, em outras palavras, Deus disse para ele, porque você vai pegar algo e vai me ofertar. Porque você vai possuir as coisas e não as coisas vão te possuir. Amém? Está comigo? E quando a gente faz esse tipo de coisa, Deus encontra o nosso coração disponível para Ele poder entregar. Ele não tinha dado dízimo já há poucos versículos atrás para Melquisedeque. E aí quando ele diz: Senhor, como que eu sei que eu vou possuir? Rapaz, pega aí esses bichos aí e oferta para mim agora. Só que ele também não só fez. Olha só, vamos continuar, verso 9. Não, já li o 9, né? 10. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Verso 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que é isso? A gente deve cuidar da nossa semente. Não é só fazer. Eu me lembro que lá na fazenda a gente construiu um tanque, né, para botar peixe lá em frente. Quem já foi lá já viu. E aí a gente colocou cimento. A gente achou que era só fazer o buraco, botar cimento e botava os peixes lá, que os peixes iam ficar ali, né? Porque daí vinha a gente fez um negócio que daí a água caía do ribeirão, os peixinhos ficavam ali, tinha carpa. Era bonito demais, né? No começo era bonito, né? Porque daí depois, aí a água entrava, já saía, e aí pronto. Aí, pouco tempo depois, aquela água já estava marrom e a gente não via nada de peixe. E daí a gente descobriu que tinha que limpar o lugar. Não era só fazer. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente não pode só fazer e pronto. A gente deve cuidar da nossa semente. Porque quando a gente volta, o pastor José Roberto sempre fala que esse é um momento que a gente está exposto diante de Deus. Então, quando a gente volta, a gente deve voltar aprovado para o nosso lugar. E o diabo vai fazer questão de lançar coisas na nossa mente, falando: rapaz, por que você deu isso? Por que você fez aquilo? Esse negócio não vai dar certo. E agora você tem que, assim como Abraão enxotava essas aves de rapina que estavam ali indo roubar a oferta que ele colocou, o diabo vai lançar coisas na nossa cabeça nesse exato momento para falar: não faz, para quê? E você que já fez, perdeu nada. Porque tudo que a gente faz para Deus pode sair do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. Amém? Aleluia. Quem precisa de um envelope pode levantar sua mão. Os diáconos vão passar aí, aleluia. Está um silêncio meio aqui assim, mas eu sei que já deu certo, né? Em nome de Jesus, né? Você não está tenso não, né? Deus é bom, aleluia. Você pode se alegrar, porque isso é só o começo de muita coisa boa que Deus tem para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Se você não trouxe dinheiro em espécie, você pode fazer isso via Pix também. A gente só pede que envie o Pix para a Luciana, para que a gente possa identificar, né, que esses recursos vão ser usados aqui para Moreira César. Aleluia. Vamos orar. Você pode ficar de pé, por favor? Pastor, eu posso orar sentado? Pode, lógico. Você pode orar deitado, você pode orar do jeito que você quiser. A questão é, quando a gente pede para a gente ficar de pé, é para que a gente dê honra a quem merece honra.
A gente não é religioso que eu não posso orar sentado. A questão é honra ao Senhor. E a gente deve dar honra a quem merece honra. Então, se numa sala de um tribunal, quando o juiz entra, todo mundo fica de pé, por que a gente não pode ficar de pé diante do Rei dos Reis? Amém? Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito, apontado e realizado para a nossa vida. E nós declaramos, Pai, o teu povo, Pai, crescendo, avançando. Quem precisa vender, vai vender. Quem precisa comprar, vai comprar. Obrigado, Pai, porque esse é o ano do mais e mais. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em muita coisa chegando, Pai, nas mãos dos teus filhos, porque eu estou diante de um povo generoso, liberal, e eu estou diante de um povo, Pai, que está disponível para receber, mas não vai ser lagoa, Pai, vai ser como um rio. Do mesmo jeito que vai chegar muita coisa, também nós vamos estar disponíveis para fazer muita coisa. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer para cá. Aleluia. Ainda em pé, quero chamar para cá o pastor Fábio. Por favor, pastor, venha para cá. Se a Aline quiser dar uma palavra também, uma saudação, pode vir, Aline, vem aqui, né? Quiser cantar um corinho também, só pode vir, aleluia. Pastor Fábio Aposan, pastor da nossa igreja lá em Cruzeiro. Uma honra recebê-lo, viu? A gente criou expectativas mesmo de poder vir para esse lugar, e eu sei que vai ser só o começo, viu? Então vamos agradar o freguês, gente, porque quando agrada o freguês volta, viu? Em nome de Jesus, fica à vontade, pastor, está em casa. Boa noite, irmãos. Graças e paz, vocês estão bem? Quantos vocês estão com expectativa para essa noite aqui? Eu tenho uma nota no meu coração de que realmente essa noite ela foi marcada para uma nova estação que está começando na vida de vocês. E eu não estou dizendo isso para empolgar ninguém, mesmo porque eu não sou coach, né? Mas eu aprendi muito cedo que eu sou um ministro do Evangelho. Então, eu acredito que através daquilo que Deus já projetou e planejou para essa noite, nós seremos alcançados de uma forma diferente. Amém? Você pode sentar, por favor. Quero agradecer, né, pastor Romeu, né? Obrigado pela confiança. Eu não sei se o pastor se ele é corajoso ou se não tinha ninguém mesmo para ele mandar vir aqui hoje. Mas... Maria Laura, obrigado também pela confiança, viu? A gente e para mim hoje assim também tá sendo um tempo assim de cura estar aqui, né? Porque na época que a gente morava em Guaratinguetá, hoje nós não moramos mais em Guará, nós estamos morando em São José dos Campos. E a nossa vida, não nos pergunte como está acontecendo tudo isso, que a gente não vai saber responder, mas nós moramos em São José, nós temos algumas atividades profissionais lá, além das coisas que eu já faço, e nós servimos a nossa igreja em Guará e também pastoreamos Cruzeiro. Como tudo isso está acontecendo, eu não sei, né? Mas eu estou dizendo que hoje é uma noite de cura também, porque na época que a gente morava aqui em Guará, por algumas milhares de vezes, eu tentei chamar o pastor Romeu e a Ana Laura para tomar um café lá em casa, mas eles nunca quiseram ir. Né? Então, se ele chamou a gente para vir hoje aqui, é que realmente está tudo bem entre nós. Né? E eu sei que vai ser, né? Se o responsável da casa está autorizando, vai dar tudo certinho. Estou aqui com a mulher mais linda do Espaço Sideral, minha esposa, Aline Hidalgo, né? E hoje eu estou só com a Heleninha, porque os outros dois estão viajando. Né? Ela falou, oi, gente. E é uma honra poder fazer parte. Eu não sei, irmão, se você se sente honrado de fazer parte de uma igreja que tem uma visão tão séria. Eu estava vindo para cá e minha esposa e eu, a gente veio conversando no caminho, né? Lembrando da nossa trajetória, como nós chegamos no Verbo da Vida, né? E realmente tudo que tem acontecido na nossa casa, na nossa família, tem sido rápido mesmo, né? Tem sido um tempo de aceleração. Parece que a gente está no Verbo da Vida há tantos anos que a minha esposa disse algo bem curioso. Ela falou assim, amor, eu precisei me esforçar para lembrar como era a nossa vida antes de chegar no Verbo, porque parece que a gente sempre esteve no Verbo da Vida, né? Eu não sei se você sabe disso, irmãos, mas assim, você
nós não estamos levantando uma placa denominacional acima do nome mais importante, que é o nome de Jesus Cristo. Mas eu queria que você entendesse algo. A visão que nós pertencemos é uma visão muito séria. Você está guardado, você está seguro. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, isso aqui funciona, o que a gente aprende aqui funciona. Então eu já quero dizer outra vez, o que você aprende funciona. Vou dizer outra vez, o que você aprende funciona. E nós somos provas vivas, assim, irmãos, daquilo que Deus tem feito na nossa vida e não tem outra explicação, porque é bom demais quando a gente pode contar os nossos testemunhos, mas é melhor ainda quando as pessoas olham para a nossa vida e falam assim, isso aí só pode ser Deus na vida dessa pessoa aí. Eu quero que você entenda que isso já está disponível para cada um de nós. Irmãos, de verdade, e eu falo isso com um pouco mais de propriedade, porque eu até brinco, né? Eu falo que dentre os ministros que tem no Verbo da Vida, né, eu sou um dos poucos que passeio em várias igrejas para ministrar, né? Então, volta e meia, eu estou dentro de tantas placas denominacionais, sabe, irmãos, assim, e aconteceu algo bem interessante, que nesse final de semana eu fui ministrar em Blumenau, numa igreja, uma igreja muito querida. Tivemos uma aliança tão boa lá com os pastores, mas quando a gente começa a ministrar daquilo que nós temos recebido em todas as reuniões, e é algo que para a gente até pensa, nossa, mas o Espírito está nos conduzindo a falar sobre isso aqui, e aí a gente começa a falar sobre um assunto, e aí a gente vê a reação do povo, porque esse povo não tem recebido o que a gente recebe, irmãos. Para você ter uma ideia do que aconteceu, eu falei para minha esposa, eles tentaram trocar minha passagem, eles não queriam que eu fosse embora, porque eles queriam que eu ministrasse no culto de domingo. E eu fiquei com compaixão daquele povo, mas ao mesmo tempo eu agradeci a Deus de nós estarmos numa liderança muito séria, numa visão tão séria, sabe, irmãos? Aquilo que vem da vida do nosso pastor, pastor Zé Roberto, sabe? E não somente isso, você também entender aquilo que escorre na vida desse casal de pastores aqui. Porque, irmãos, é o que a gente tem desfrutado na igreja de Cruzeiro, tem acontecido coisas assim que não tem outra explicação a não ser a mão de Deus, né? Então, se está funcionando lá, você já ouviu o nosso pastor dizendo algumas vezes isso, e o pastor Romeu também sempre fala, irmão, deixa eu te falar, e esses dias eu escutando a ministração do apóstolo dessa obra, que é o apóstolo Guto, ele disse assim, ele falou, olha, se está fazendo o que o Verbo da Vida manda fazer, não tem como dar errado. Diga assim, o poder está na visão. Você se alegra de fazer parte disso, irmãos? Eu quero que você... O pastor pediu para eu falar algumas coisas com vocês, mas eu tenho uma nota da gente conversar sobre coisas que realmente têm impactado a nossa vida. Eu queria começar com o texto de João capítulo 4. Eu quero, antes de tudo, eu vou colocar alguns textos como pano de fundo, né? João capítulo 4. Coloca para mim aqui a partir do versículo de número 23, eu acho que está bom. Põe o 22, por favor. 22, na Almeida mesmo. Olha só, o que Jesus está conversando com a mulher samaritana, e um pouco antes, né, ela fala assim, onde é o lugar certo de adorar a Deus? Né? É aqui, é lá, como é que é esse negócio? E eu não quero entrar no contexto histórico aqui, mas o que importa é o que acontece aqui depois, porque ele começa a dizer assim, ó, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus, mas eu quero também que você preste atenção nessa frase aqui, nós adoramos o que conhecemos. Irmãos, quando nós adoramos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós honramos vem sobre a nossa vida e a gente pode desfrutar daquilo que a gente está honrando. Tem muita gente que não sabe o que está adorando. Tem muita gente que é religioso. Tem muita gente que vem para a igreja porque tem que ir. Mas nós não somos desse time. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. E eu quero que você continue acompanhando comigo. No versículo 23 diz assim, ele fala assim, ó, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele diz assim, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem são os que Deus procura? Diga assim, os verdadeiros. Fala assim, os verdadeiros. Eu quero que isso caia no seu espírito hoje. Porque assim, uma das
das características de um religioso é ele somente adorar a Deus em ambientes de culto coletivo. Diga aleluia aí, por favor. Um religioso, ele só adora aqui dentro. Aleluia, irmãos. Eu vim lá de São José para te ajudar um pouquinho, tá tudo certo? Porque assim, irmãos, deixa eu te falar, ser filho de Deus é a coisa mais incrível que tem nesse planeta. Irmão, a gente tem que estar rindo, brincando o tempo todo, sabe por quê? Porque você tem noção que você estava condenado a ser churrasco eterno? E Deus te tirou de lá. E não só te tirou de lá, porque o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós através de Jesus, não foi somente que já era bom demais nos livrar da condenação eterna. Ele nos tirou da condenação eterna e nos colocou na posição agora de filho, e filho reina em vida, é agora. Você precisa entender que quem já nasceu de novo, ele já morreu para esse mundo. Então, se você já morreu para esse mundo, a eternidade não vai começar, ela já começou. Ela já começou. E o que está disponível? Tudo aquilo que é direito de filho. E filho, eu gosto de pensar naquilo que Jesus também fala em Mateus capítulo 6. Ele fala assim, ó, não fica preocupado com o que você vai comer. Não fica preocupado com o que você vai vestir. Não fica preocupado onde você vai morar. Porque quem se preocupa com isso é quem não tem aliança. Agora, se você é filho, tem uma boa notícia para te dar. Certamente bondade e misericórdia te seguirão. E eu gosto dessa palavra, minha esposa, ela estava lendo e mostrou para mim, ela falou assim, amor, olha o que a versão do inglês diz. Essa palavra, que certamente me acompanharão, essa palavra não é acompanhar, porque acompanhar é legal, é indo junto, né? Mas o original é, certamente me perseguirá. Irmão, perseguição, você já viu o carro de polícia perseguindo ladrão? Entra para um lado e ele vai atrás, é isso que eu estou te falando. Filho de Deus, independente para onde você vai, as bênçãos vão te perseguir. Perseguir, irmão. Por isso que filho é doido. Se você é muito normal, você não é filho. Filho é maluco, irmãos. O pau está quebrando e ele está rindo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se o pau está quebrando, se é uma aprovação, é anúncio de próxima estação. Irmãos, eu estou te falando. Por que a gente pode falar sobre isso, irmãos? A gente volta e meia, e deixa eu te falar uma coisa, se você não está passando por dias difíceis, eu vim aqui trazer uma palavra profética para você. Vai chegar. Vira para o seu irmão e fala assim, vai chegar o dia ruim. Fala, mas você tem que rir. Porque filho de Deus, ele não está preocupado com o que está acontecendo do lado de fora. Ele sabe que está resolvido já do lado de dentro. Irmão, vocês estão entendendo porque o povo tem problema com a nossa visão? Porque tem vários lugares aí que é por isso que eles ficam inventando um monte de coisa para distrair o povo. É a campanha, né? É o ungir o carro, sei lá, o carro ungido faz o quê, pastor? Será que o quê? Não acaba a gasolina? O que foi? O carro não é roubado? O que é que aconteceu? Mas deixa eu falar um negócio para você. Você não precisa ungir seu carro, para o seu carro ser abençoado. Seu carro é abençoado porque quem dirige o carro é a bênção. Irmãos, é por isso que eu gosto do texto que fala assim, ó, onde abundou o pecado? Não diz em quem. A Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado? Ela não está falando em quem abundou. Ela fala assim, onde abundou. Sabe por quê? Porque filho tem uma consciência. Se é onde, e agora eu sou um filho regenerado, onde eu chego, eu mudo o ambiente. Seus vizinhos não vão deixar você mudar, porque eles estão guardados, porque você mora lá. Irmão, é doido. Se você não serve para ser doido, você está no lugar errado. Agora, se você fala, não, eu não sou doido, então vou te provar agora que você não é bom da cabeça. Alguém aqui já viu o mar abrir? Alguém aqui viu Jesus morrendo na cruz? Alguém viu, por favor? Não? Alguém acredita que uma multidão... Não, ou melhor, alguém viu uma multidão sendo alimentada por 5 pães e 2 peixes? Alguém viu? Ninguém viu, né? Olha a pergunta que eu provo que você é doido. Quem acredita que aconteceu?
Aí o pastor, inspirado por Deus, diga assim, todas as semanas. Não, por favor, fala de novo assim. Ó. Fala assim, todas as semanas o meu pastor. Fala, o meu pastor, inspirado por Deus. Aí o seu pastor inspirado por Deus, porque é o meio, é o canal que Deus usa para te alcançar. Aí o seu pastor, o pau está quebrando, ele fala assim, irmão, está chegando. E aí você, ao invés de dançar, você fala assim, mas não é mais ou menos assim, porque você está racionalizando demais. E milagre você não explica, você só aprende uma coisa, vive e fica quietinho. Vamos voltar aqui que eu não terminei, eu só estou fazendo a introduçãozinha, irmão, vai ficar legal. Aí ele pega e fala aqui, ó, versículo 24. Aí ele fala assim, ó, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fala assim, a verdadeira adoração acontece no espírito. Fala assim, no espírito. Irmãos, é importante você entender que Jesus ele te salvou, mas é importante você também saber que a obra da redenção ainda não foi concluída. Olha o silêncio. A obra da redenção não foi concluída. Mas só o que nós já recebemos é o suficiente para a gente viver aqui, nessa terra, do jeito que tem que viver como príncipe e como rei. Quando eu estou falando que a obra da redenção não foi concluída, você já tem um corpo glorificado? Não. Vocês entenderam por que a obra não foi concluída ainda? Por isso que existe a regra de ouro para os filhos de Deus. Quais? E a principal de todas, né? Você renovar a sua mente através daquilo que a palavra diz. Porque a gente fala de boca cheia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Irmãos, isso é uma realidade. Mas você tem que entender que a sua alma e o seu corpo, eles não se converteram. A sua alma e o seu corpo, e principalmente a alma. Porque a alma, se você entregar o controle, como diz um amigo meu, se você entregar o joystick para ela, ela acaba com você. A alma, porque assim, ó, eu soube que aqui na igreja não tem isso não, isso é só lá na igreja de Cruzeiro. Mas eu fiquei sabendo lá, assim, quando a gente chegou lá, o cenário era mais ou menos assim. Tinha irmãos que, por exemplo, ficavam chateados só o fato de algum irmão sentar numa cadeira que eles achavam que era dele. Outros ficavam chateados porque o pastor estava com pressa, passou e não cumprimentou. Vocês acreditam nisso? Eu quero que os irmãos orem por mim lá em Cruzeiro, que isso acontece só lá. Então a nossa alma, se a gente não tomar cuidado e não entender que a partir do momento que nós nascemos de novo, nós já recebemos ferramentas para a gente viver uma vida extraordinária. Mas qual é o segredo? O segredo é devolver o controle para quem tem que estar no controle. Fala assim, o Espírito. Fala assim, um homem do Espírito. Fala assim, uma mulher do Espírito. Porque, irmãos, quando a gente vai para esse lugar de adoração, e eu quero que você entenda onde eu vou chegar, não tem como usufruir de tudo que já está disponível para nós, se nós não vivermos uma vida de adoração genuína. E a adoração genuína é você entender qual é o padrão que nós estamos vivendo agora. O padrão que nós estamos vivendo agora é entender que na antiga aliança, para adorar a Deus, você tinha que ir num lugar. Por quê? Porque na antiga aliança, Deus ele só poderia estar num lugar chamado arca. E eu acho tão interessante, irmãos, que quando você vai estudar lá atrás, você vai ver que quem sempre quis se relacionar com o homem foi Deus. Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te escolheu. Diga amém, por favor. Você vai perceber que Ele sempre quis estar perto de quem? Dos seus filhos. Sempre Ele. E lá atrás, quando começa aquela primeira conversa com Moisés, Deus falando assim, ei Moisés, eu quero estar no meio do povo. Você vai ver que Ele fala desse jeito. Fala assim, mas vai ter que fazer algumas coisas necessárias. Então, ó, construa uma tenda. Você lembra disso? E eu acho interessante isso, porque olha o projeto original, uma tenda. Por que o projeto original era uma tenda? Porque a regra era muito clara. Quando o povo andasse, a tenda era desmontada e a presença ia junto com o povo. Aí o que aconteceu? No meio da história, Deus inspirou um homem chamado Davi, ele falou assim, não, como é que eu posso viver num palácio tão bonito como esse, meu Deus, naquela tenda lá, vamos construir um templo.
E aí o projeto nasceu do coração de Davi, mas quem executou foi seu filho Salomão. Mas olha, presta atenção. Depois que foi estabelecido o templo, né? O que acabou acontecendo? Olha só, projeto original tenda, ou seja, onde o povo fosse, a presença ia junto. Mas aí construíram o templo, aí a presença ficou dentro do templo. E agora o povo tinha que ir no templo. Mas aí, como os planos de Deus não podem ser frustrados, aí Deus envia quem? Jesus. Porque quando ele envia Jesus para voltar ao plano original. Qual era o plano original? Aonde o meu povo for, agora a minha presença vai com eles. Irmãos, a gente precisa entender que na nova aliança, o que acabam são reuniões, não é culto. Diga amém aí, só para me ajudar a pregar. Quanto mais amém você falar, eu vou acabar mais rápido. Irmão, você tem que entender que na antiga aliança, o culto estava num lugar estabelecido. Na nova aliança, culto não acaba. Dá para explicar um pouco mais, pastor? Com todo prazer, saí de São José para isso. Culto é com o celular na mão. Culto de adorador é no trânsito. Culto de verdadeiro adorador é o exemplo que você é como funcionário. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Existem leis espirituais que Deus estabeleceu e Ele não abre mão daquilo que Ele estabeleceu. Quantos acreditam nisso? Eu sempre dou o exemplo da minha filhinha. Está ali uma bebê ali de 2 anos. Vocês acham que a Helena tem noção que existem leis estabelecidas? Não tem noção. Uma das leis que ela não tem a mínima noção que existe, sabe qual é? Lei da gravidade. Ela não tem noção. Agora a pergunta é essa. Ela sabendo ou não, isso está excluindo ela de estar debaixo dessa lei ou não? É o que tem acontecido com alguns filhos. Eles acham que só o fato de não saber não está exposto a alguma lei que foi estabelecida por Deus. E aí é por isso que as nossas declarações não se manifestam. Porque nós só temos culto na hora do culto coletivo. Ei, irmãos, o véu se rasgou, o culto não pode acabar mais não. Agora, esses verdadeiros adoradores são aqueles que vivem, sabe aonde? Vivem no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo é só quem habita lá. Praga não chega. Irmãos, eu vim aqui para te ajudar. Você está sendo abençoado? Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que entender que, e eu vou chegar nesse assunto daqui a pouco, eu vou terminar falando sobre uma coisa que eu amo falar, sobre o chamado de Deus na sua vida. Você precisa entender que o fato de morar nessa cidade, congregar nessa igreja, estar vivendo nesse ano que nós estamos vivendo, não é à toa. Você está nesse lugar porque você é um projeto de Deus para esse lugar. E quando eu falo esse lugar, eu não estou limitando, por favor, vamos ampliar. Porque, irmãos, quantos são filhos de Deus aqui? Então você, por favor, comece a pensar como Deus pensa. Quando eu falo assim que você foi escolhido para esse lugar, eu não estou falando propriamente só dessa igreja. Eu estou falando de uma cidade que vai ser afetada por aquilo que você é. Porque quando Deus olha para cada um de nós, e eu vou mostrar isso para você daqui a pouco, lá em Gênesis capítulo 25, quando Deus começa a falar com Rebeca, quando ela estava grávida, lembra de Rebequinha? Né? E aí o pessoal desce a lenha em Rebeca. Porque a mulher é estéril, o marido ora, a mulher engravida. Só que ela é engravida de gêmeos. E aí ela começa a reclamar por conta de toda a aflição que ela estava passando. Porque os 2 filhos dela resolveu sair na mão no ventre. Agora dá um desconto para a irmã Rebequinha, porque hoje você vai no hospital, você vê o menino mexendo lá, você faz não é assim, mas? Né? Ultrassom, ar-condicionado. A irmã estava no deserto, um só para cada um. Né? E a irmã estava em extrema agonia. Lê lá o texto. Mas o que eu gosto é a resposta que Deus dá para ela. Deus olha para ela e fala assim, ó, ei, dentro do seu ventre estão sendo geradas 2 nações. Ele não fala que eram 2 crianças. Então, quando Deus olha para você, quem diz que Ele vê só você? E aí, a religiosidade, em parceria com o reino do inferno, sabe o que elas fazem? Fazem você só ficar pensando e prestando atenção e perseguindo só aquilo que te interessa. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi regenerado, você não nasceu de novo para que a sua vida melhorasse.
Você foi regenerado e nasceu de novo para alcançar outras pessoas. Só que quando você entender que é muito melhor ser um canal do que ser uma represa, porque assim, para alcançar pessoas com essas riquezas, isso também vai passar pela sua mão, mas o seu foco não é você ficar tirando onda. Irmãos, Deus não tem problema de você ter uma excelente casa. Deus não tem problema de você ter um excelente carro, de você fazer viagens maravilhosas de férias. Diga amém aí, por favor. Fala assim, chega de ir para Ubatuba. Fala assim, Paris é legal também. Fala aí, irmãos. Fala assim, Estados Unidos também é legal. Fala Ilhas Maldivas também é muito bom. Já que gosta de praia, vai para Ilhas Maldivas. Deus não tem problema de você usufruir dessas coisas. Só que Deus está querendo que você mude o foco. Muda o foco. É aquilo que o pastor falou agora sobre dízimos e ofertas. Irmãos, quem crê que o Senhor é o seu pastor? Não vai faltar então. Eu vou dizer de novo, não vai faltar. Não vai faltar. Amém? Então, onde eu estou querendo chegar com tudo isso? A Bíblia diz em 1 Coríntios, se não me falha a memória, 10:31, que diz assim, que independente do que você esteja fazendo, nós precisamos fazer para o quê? Para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é ter uma vida de adoração genuína. Viver para a glória de Deus é viver do jeito que Deus estabeleceu para os filhos. E irmãos, você precisa assumir a responsabilidade da sua vida agora aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque você não vai precisar de fé no céu. E o dom que Deus confiou para você agora no céu vai ser inoperante. Diga aleluia, por favor. Lá no céu, meu irmão, não vai ter conferência profética de Elias junto com Eliseu. Não tem isso lá. Quarta rua de ouro à direita, número... Não tem esse negócio. Lá no céu só vai ter adoradores. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção para você já desenvolver uma vida de adoração aqui. Porque não tem como ir para o céu se você não está acostumado com o ambiente de adoração. Diga aleluia, por favor. Então você tem que entender que esse dom precioso que você carrega é um dom para ser usado agora. As pessoas precisam ser curadas agora pelas suas mãos. As pessoas vão receber uma instrução divina, é agora, por causa que você está perto. É agora. O dom que nós carregamos é para agora, irmão. E o diabo está querendo distrair as pessoas, junto com a parceira dele. Quem é a parceira? A religiosidade. Aí por isso que tem um monte de gente aí cantando que não presta, que eu sou bicho de não sei o quê, né? Fica cantando sobre o Deus bipolar. Já viu a música do Deus bipolar? É aquele que Deus deu, mas tomou. Que conversa é essa, gente? Nós precisamos entender cada vez mais qual é a natureza e o caráter do nosso Pai. Porque quanto mais você entender quem é o seu Pai, você vai trabalhar do jeitinho que Ele quer que você trabalhe. E como é que Deus quer que a gente trabalhe? Deus quer que você pare de fazer. Deus quer que você comece a trabalhar igual Ele. Sabe como é que Deus fez tudo? Não foi fazendo, foi falando. Diga amém aí, irmãos. Eu acho que eu estou pregando direitinho, irmãos. Então eu quero, irmãos, falar sobre algumas coisas aqui. Meu tempo já está acabando, misericórdia. Deixa eu falar aqui para você um negócio. Eu quero que você grave isso no seu coração. Deus tem me inspirado, irmãos, para estudar sobre um assunto e sobre os inimigos da manifestação da bênção. Porque assim, a pergunta que nós precisamos não precisar mais assim alguém responder é assim: se Jesus já fez tudo, por que não está acontecendo na minha vida? Não sei se você já fez esse tipo de pergunta, mas eu fiz. E Deus ele começou a me mostrar alguns textos, irmãos, que no final eu fui ver uma coisa que foi bom, né? Foi um pouquinho ruim, mas foi mais bom do que tudo. A parte que foi só um pouquinho ruim foi quando eu percebi que as coisas não estavam se manifestando, não era por culpa da palavra. As coisas não estavam se manifestando por minha culpa. Só comigo, né? Porque, irmãos, olha que coisa interessante. Nós da nova aliança. Na antiga aliança, irmãos, as pessoas, todos esses profetas que a gente escuta as histórias deles, irmãos, tem cara que era doido varrido.
Para mim, um dos mais malucos é aquele que chegou assim. Você tem noção de chegar na frente de todo mundo e falar assim, ó, sob a minha palavra, não vai chover. Virou as costas e vazou. Todos esses homens, todos eles, Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, Salomão, todos eles. O povo da antiga aliança, eles criam para frente. Eles criam sobre algo que aconteceria. Diga assim, aconteceria. E mesmo debaixo dessa expectativa sobre algo que iria acontecer, por ser fiel à dispensação que eles estavam vivendo, eles fizeram coisas extraordinárias. Mas abre aspas, aliança inferior. Abre aspas, porque é importante. Uma das maiores surras que eu tomei na minha vida, só foi eu, né, pelo jeito, né? No Rema uma vez, fui conversar com o pastor, nem lembro direito qual foi o pastor, graças a Deus que eu esqueci o nome dele, que eu fiquei com tanta raiva. E aí eu falei assim, nossa, pastor, vai ser bom demais chegar no céu. Ele falou, rapaz. Aí eu peguei, e assim, e depois, ouvindo outras histórias, eu vi que eu não fui o único que fez isso. Quando a gente começa a andar com o povo do verbo, os professores, a gente vê que essa é uma mentalidade de pessoas que ainda estavam presas nessas correntes da religiosidade. Por isso que a gente incentiva você a fazer o rema. Só que lá na igreja, irmãos, a gente tem ensinado o povo, sabe o quê? Para eles desejarem o rema, não pelo fato de querer trabalhar num departamento. Lá eu deixei bem claro, se você está indo para o rema porque você quer participar de algum departamento, não vá para o rema. Você tem que ir para o rema sabendo que você precisa da palavra que é liberada lá. E aí, irmãos, eu cheguei no pastor e falei assim, nossa, chegar no céu vai ser top demais, né? Já precisou bater um papo com Paulo, Ele falou, vai ser demais. Eu falei, na hora que eu vi Elias, tal, não sei o quê, comecei a falar do povo da antiga aliança. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Aí ele falou, Fábio, vai ser legal conversar com esse povo. Eu falei, vai ser demais. Ele falou assim, Fábio, vai ser ruim, sabe o quê? Eu falei, o quê? Ele falou, quando ele voltar, pergunta para você. Eu falei, por que voltar a pergunta para mim? Ele falou, porque você estava falando. Ô Elias, como é que foi que você fez isso? Hein, Moisés, como é que foi atravessar o povo no meio do Mar Vermelho? Que altura que era a água? Eu quero perguntar isso aí, irmão. Cada um pergunte o que quer. Eu vou gastar as minhas perguntas do jeito que eu quero, posso? E aí ele falou assim, Fábio, então, imagina só você perguntando para esses homens da antiga aliança sobre essas coisas. E eles falarem assim, Fábio, eu vou te contar tudo. Mas primeiro eu quero saber das suas histórias. Porque nós fizemos tudo isso num contexto de antiga aliança. E antiga aliança, Fábio, o Espírito Santo vinha sobre nós. Agora o Espírito vindo sobre a gente fez isso. Imagina você com o Espírito dentro. O que foi que você fez? Eu falei, tá bom, pedaço de cavalo, não precisava me tratar desse jeito. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Esses homens criam para frente. Eles tinham expectativa sobre algo que aconteceria. E eles não duvidaram, porque eles sabiam quem foi que falou que aconteceria. O próprio Deus. Aquele que não mente. Aquele que não volta atrás. E eu quero que você pegue isso para a sua vida. Porque assim, aquele que não mente, aquele que não volta atrás do que disse, ele já disse algumas coisas bem interessantes ao seu respeito. E esse povo na antiga aliança crendo para frente, com expectativa que um dia o Messias viria, com expectativa que ele viria e restauraria a tenda caída de Davi. Olha só que negócio sério. E mesmo assim, firmes numa promessa que aconteceria. Só que nós estamos na nova aliança. Fala assim, nova aliança. Irmãos, na nova aliança a gente não crê mais para frente. A gente crê para trás. Eles criam por algo que aconteceria. Nós cremos por algo que já foi feito. A riqueza já foi liberada, não é que ela vai ser liberada. A cura já foi liberada, não é que ela vai acontecer. Por isso, irmãos, que a gente está bem resolvido também com uma coisa que acontece na nossa placa denominacional. Verbo da vida não cresce e não tem aquela explosão. Porque no verbo da vida é o seguinte, no verbo da vida é um lugar para você ser tratado. No verbo da vida você não recebe varinha de condão gospel. Quero uma casa. Pim, não é assim.
No Verbo da Vida não tem campanha de 7 passos para tantas vitórias. Não existe isso. No Verbo da Vida é o seguinte: quer ser abençoado? Pratique princípios. No Verbo da Vida é assim que fala para os maridos: ei, maridos, quer que a sua oração seja ouvida? Trate com honra a sua esposa. Diga aleluia aí, por favor, os maridos aí, pelo menos. É assim que funciona. Tem muito homem aí que não está ouvindo. E aí ele chega. Um dia um irmão veio perguntar isso para mim, ele se arrependeu de perguntar. Ele falou assim: parece que as minhas orações não são ouvidas. Só que eu sabia como é que ele tratava a esposa. Eu falei: irmão, não é que parece, não estão. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você não trata com honra a sua esposa. Vai ler o que Pedro fala sobre isso. Agora imagina só porque você... E o texto lá é interessante, irmão. Ele fala assim, ó: se você não ajuda na vida comum do lar. Fala assim, vida comum do lar. Por favor, diga de novo, vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? É ajudar com as crianças, é lavar a louça, fala assim, lavar a louça. É varrer a casa de vez em quando. Se você é muito macho para fazer essas coisas, é por isso que as suas orações não chegam no Rei da Glória. Aí você já tem homens, demônios, o inferno, todo mundo contra você. Não satisfeito, você ainda põe Deus no time. Fala assim, fala alto, fala: eu amo o Fábio Aposan. É isso aí. Amém, irmãos? Então assim, Verbo da Vida, o negócio é assim, o chicote estrala. Verbo da Vida é o seguinte, fala assim, ó: tá tudo liberado. O que eu tenho que fazer? Só obedece. Tá tudo liberado. O que eu tenho que fazer? Declara aquilo que você crê. Vamos falar de novo, declara aquilo que você crê. Irmãos, a gente não tem mais tempo para perder, não. Nós estamos entrando no mês 5. Nós estamos entrando no mês 5. Amém? Mês 5. E uma coisa que eu resolvi na minha vida com a minha esposa, sabe o que a gente resolveu? Eu não tenho tempo mais para ficar parado. Eu vou crescer. Eu vou avançar. Eu quero andar com pessoas que amam a Jesus mais do que eu. Eu não abro a minha casa mais para qualquer um. Você tem que ser seletivo com quem você põe na sua mesa. É até por isso que eu tinha uma chateação, porque o pastor não me achava tão digno de sentar na minha mesa. Mas brincadeiras à parte, deixa eu falar uma coisa, irmão. Você tem que ser seletivo. Está na hora de você perder um pouco essa sua reputação do que você acha que vão falar de você, porque você sabe que tem que sair desse grupo de WhatsApp. Olha o silêncio da morte. O rei está voltando, meu irmão. Não dá para a gente perder mais tempo. E por que eu estou falando que minha esposa e a gente resolveu crescer? Por conta de um texto, né, clássico. Que diz o seguinte, Gálatas capítulo 4. Lembra? Fala assim, ó, versículo 1. Um murro na boca de todo mundo. Cadê? Põe aqui pra gente. Ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, fala assim, herdeiro. Aí ele fala assim, o herdeiro é menor, ou seja, é criança. Em nada difere de um escravo. Posto que ele é senhor de tudo. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, o que é dono de tudo, não pode ter acesso à riqueza porque não quer crescer. E irmãos, você tem que levar a sério também alguns estudos que da mente humana confirmam. Você sabia que você é o resultado ou o resumo das 5 pessoas com quem você mais anda? Agora eu quero que você abra 5 balãozinhos aí na sua cabeça agora assim, ó. E em cada balãozinho você põe a carinha dessa raridade celestial com quem você mais anda, com quem você mais conversa. Então, você é o resultado ou o resumo dessas 5 pessoas que apareceram aí na sua cabeça. Tem irmão que fez assim. Aí você começa a entender por que algumas liberações que Deus usa o seu pastor não faz sentido para você. Porque você está andando com gente com mentalidade pobre. Você está andando com gente com mentalidade cativa. E irmãos, e aprenda uma coisa, por favor. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Nós não fomos chamados para convencer ninguém.
Não, eu vou dizer de novo essa. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados e nem temos essa unção para convencer ninguém. Esse é o ministério do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A sua função é só pregar o Evangelho. Então deixa eu te dizer uma coisa, se não estão querendo receber do que você tem, bata as sandálias dos seus pés e vai para outro povo. Mas não fique sentado com gente que só está amarrando a sua vida. Estamos falando sobre uma vida de adoração. E aí eu estou falando sobre esses inimigos da manifestação da bênção. Por que se Jesus, se nós cremos para trás, se já está tudo pronto, por que não se manifesta na minha vida? E tem coisas, irmãos, que tem 3 coisas assim que são clássicas, que impedem a manifestação da bênção. Eu estou dizendo da manifestação, de você declarar e aquilo acontecer. Irmãos, você entendeu o que nós somos? De você declarar e se manifestar. Só que Deus está querendo mudar o nosso foco. Deus está mudando o foco dos filhos, os verdadeiros filhos nos últimos dias. Porque o fruto da nossa manifestação não vai ser para ganho pessoal. Porque para filho de Deus, o patamar mais baixo para filho de Deus, sabe qual é? Dinheiro. Eu vou te dar a chance de você glorificar a Deus, pelo menos para ver se você recebe pela fé. Para filho de Deus, o patamar mais baixo, mais ridículo é dinheiro. Dinheiro não é problema para filho de Deus. Dinheiro não é problema para filho de Deus. Quando eu falo, irmãos, e assim, eu tenho percebido isso, pegado isso para a minha vida. Quando a Bíblia nos ensina que nós vamos ser canais de bênção para outras pessoas, irmão, aí você vai estar habilitado para a estação mais gloriosa da sua história. Porque nada desse mundo vai poder pagar a experiência de um dia, só pela consciência de que o culto não acaba. Diga assim, o culto não acaba. E por causa de uma consciência que o culto não acaba, você vai começar a ficar incomodado de ver gente enferma na rua. Eu estou falando de uma consciência tão poderosa, de você passar perto de pessoas e a sua sombra curar. Irmão, sabe o que eu costumo dizer toda vez que eu vou viajar? Minha esposa uma vez, eu sempre contava essa história, mas agora no carnaval ela foi ministrar comigo também lá em Roraima. E aí, todas as vezes que eu falava, dessa vez ela viu eu fazendo. Toda vez que eu vejo a aeronave, irmãos, eu começo a fazer uma oração. E eu faço uma oração, eu não grito nem nada, porque eu não quero escandalizar ninguém, mas eu oro. Se alguém está ouvindo ou não, não me interessa. Mas é uma prática que eu tenho. Então eu vejo a aeronave e eu começo a falar, Senhor, muito obrigado por essa aeronave. Muito obrigado pelo bom funcionamento dessa aeronave, porque essa oração também é importante fazer, né, irmãos? Falei, muito obrigado pelo bom funcionamento dessa aeronave. Obrigado pelo comandante, pelo copiloto. Obrigado pelos comissários. Muito obrigado pelo bom tempo. Mas, acima de tudo, obrigado por aquilo que o Senhor vai estabelecer na cidade que o Senhor está me levando. E aí começo a orar, até eu chegar no avião. Quando eu piso no avião, irmãos, a primeira coisa que eu falo é isso aqui. Ei, ninguém morre, hein? Cheguei. Irmãos, pessoas são abençoadas só pelo fato de você estar perto. É exatamente isso. Irmãos, às vezes, a ganância, às vezes, aquela ânsia, aquela mentalidade de cativo, de você frequentar reuniões como essa porque você está querendo uma casa, um carro, e nada errado com relação a isso. Mas isso vai te tirar do lugar mais glorioso de todos. De ser as mãos de Deus para alguém. De ser a voz de Deus para alguém. Porque para filho, dinheiro é o patamar mais baixo, é mais ridículo. E se a gente não guardar o nosso coração, a gente cai na condição do jovem rico. Você já parou para pensar o que nós hoje poderíamos estar lendo sobre o jovem rico? Sabe o que é o mais triste? O que é que ele tinha para nós? Que ensinamento Deus poderia revelar para aquele homem que pudesse nos alcançar hoje?
Quando a gente começa a olhar só para o nosso umbigo, a gente deixa de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Você é um projeto dele aqui na terra. Você não é o fruto do amor do seu papai e da sua mamãe. Você foi enviado de propósito para um propósito. Pastor Romeu, sabe, ele não foi enviado para essa igreja porque era o único pastor disponível. Você já parou para pensar nisso? Deixa eu te dizer outra coisa. Você também não foi atraído para esse lugar porque você acha que o pastor Romeu, a Maria Laura, eles são tão legais. Eles são sim. Mas quem trouxe vocês para cá é a unção. Agora deixa eu te falar, a unção atraiu um povo com ferramentas específicas para juntos fazer algo extraordinário. O que é que vai liberar isso? Uma vida de adoração. E um dos inimigos, irmãos, da manifestação da bênção, incredulidade, mente desgovernada, ou seja, descontrole emocional, e passividade. Fala assim, passividade. Irmãos, eu só vou dar uma pincelada nisso aqui, sobre passividade. Passividade, irmãos, e deixa eu só ler para você o que o dicionário fala sobre passividade. Passividade é característica de algo ou de alguém que não toma iniciativa. Presta atenção. Característica de alguém que não toma iniciativa. Posso continuar para ficar pior o negócio? Ele fala aqui, não age ativamente e tende a obedecer sem reagir. Passividade. Sabe aquele negócio assim? Essa vida que eu tenho, meu pai viveu, meu avô viveu, meu bisavô viveu, e porque todos eles viveram, eu estou destinado a viver da mesma forma. Ei, não é assim. Se eles viveram essas coisas porque a revelação da palavra não chegou, para você já chegou. Você é filho. Quem disse que você vai ficar na mesma condição? Passividade é um reflexo de pessoas que não têm revelação de quem são, de quem é. Não tem revelação. E por isso que ele aceita tudo aquilo que dizem. Por isso que ele aceita continuar vivendo da mesma forma. Por isso que ele se conforma. E, irmãos, é um lugar perigoso. Porque a passividade, ela vai te levar para um lugar de você se acostumar com o estilo de vida que você tem. A passividade vai te deixar numa zona de conforto. A passividade, ela vai fazer assim, não, esse negócio de... Posso falar um negócio aqui? Todo mundo vai me amar ainda? A passividade, ela vai fazer você acreditar que você não precisa cuidar do seu corpo. Só que não esquece que Deus te deu duas coisas, uma mensagem e um cavalo. A passividade, ela te coloca no lugar do religioso, porque o religioso, o próximo estágio de quem é um religioso nessa passividade é ele ir para um lugar que é onde o diabo ama, vítima. Vítima da sociedade, vítima da minha árvore genealógica. Por isso que você precisa hoje, primeiro resolver quem você é. Eu sou filho. Eu sou filho. E eu não vou aceitar mais viver do jeito que todo mundo lá atrás viveu. A partir de agora vão ter que colocar na árvore genealógica da minha família o seguinte: antes de mim e depois de mim. Porque pessoas que não têm revelação, sabe o que eles começam a dizer? Eles ficam querendo te parar. Porque quando você começa a crescer, isso incomoda. Eles vão começar a te dizer quem você pensa que é. Esse projeto não vai dar certo. Ei, você está sonhando longe e alto demais. Só que se você não tiver revelação do que você vai aceitar a sugestão do diabo. Ei, irmãos, quando eles falarem assim, quem você pensa que é? Você fala assim, eu sou filho.
Quando eles falarem assim, você está sonhando alto demais, fala assim, porque essa é uma característica de filho, eu sonho do jeito que meu pai sonha. Se eles falarem assim, ei, você pensa que é o quê? Que você acha que você tem um rei na barriga? Você fala assim, não, eu não penso, eu tenho certeza absoluta. O rei da glória mora. Irmãos, chegou a hora de você ter atitude, pegando agora o gancho do que o nosso pastor ministrou aqui, você tem que fazer o que Abraão fez. Tem coisa que só vai se manifestar quando Ló ir embora. Tem coisa que só vai se manifestar quando você sair do meio. E às vezes sair do meio é do meio da parentela. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui, eu falei um pouco sobre isso domingo agora lá na igreja. O pastor está ensinando a gente a ficar contra a família. Não estou não. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas quando você casa, ei, homem, quando você casa, a sua família é a sua esposa. Ei, esposa, quando você casa, a sua família é o seu esposo e seus filhos. E o resto, pastor? O resto é parente. Qual é o tempo saudável? Porque, irmãos, a gente tem que começar a crescer de verdade. E você tem que entender, irmãos, existe uma força diabólica que vai lutar constantemente contra os filhos. Sabe por quê? Porque o reino das trevas, ele já identifica que nós não somos desse mundo. Por isso que esse mundo não nos aceita. Agora, aprenda a separar as coisas, porque filho de Deus também separa. O seu problema não é contra esses parentes que não têm revelação. O seu problema é contra a influência que está por trás. Só que sabendo quem é a influência, você também tem que ser esperto e inteligente para entender que não é toda a mesa que você tem que sentar. Por favor, diga amém aí, irmãos. Isso vai salvar a sua vida. Uma vida de adoração vai exigir renúncia. Mas a renúncia antecede manifestação. A passividade é um lugar perigoso. A passividade você aceita o que foi imposto. Ei, irmãos, não vá para esse lugar não. Quantos projetos estão parados aqui? Quantas empresas já deveriam ter sido abertas? Hã? Porque a falta de revelação de quem somos, primeira coisa que vem de sugestão do diabo é isso aqui. Você vai fazer o que todo mundo já está fazendo? Ei, quem disse que é todo mundo? Pode ter 1 bilhão de pessoas tendo a mesma atividade profissional que você tem, só que existe uma diferença. Nunca mais eu vou esquecer uma frase que a minha esposa me disse, me abençoou. Ela falou isso há anos atrás. Ela disse assim, ela falou, amor, não é sobre a habilidade que você tem, mas é sobre, sabe, o quanto de Deus que existe na sua habilidade. Quem disse que você é todo mundo? Não, eu vou falar isso de novo, porque eu gosto disso. Quem disse que você é todo mundo? Irmãos, a palavra, uma mensagem que eu carrego para o corpo de Cristo, uma das, é falar sobre o chamado. Uma vez eu estudando sobre isso, meditando, Deus falou assim para mim, falou, Fábio, você sabe o que é impressão digital? Eu falei, sei. Ele falou, o que é? Eu falei, é para me identificar, para eu ser achado nos lugares. Ele falou, não é só isso não. Eu falei, não? Eu falei, o que é mais? Ele falou, a impressão digital, Fábio, é a minha assinatura, dizendo que no planeta inteiro só tem você. Eu estou querendo que você entenda sobre uma palavra que parece elogio, mas quando você estuda essa palavra, ela fica perigosa. Potencial, diga assim, potencial. Irmãos, você nasceu com potencial. Mas entenda uma coisa, sabe o que é potencial? Potencial é a habilidade escondida. Tem gente que só fica na prateleira do potencial. E o que é mais triste é uma liderança olhar e identificar isso pelo Espírito. Fala assim, ó um empresário, ó um pastor ali, ó um profeta, mas porque não entende, não tem revelação do que é, fica só na prateleira do potencial. E quando você fica só nessa prateleira do potencial, eu não vou poder usufruir daquilo que você carrega para mim, porque não é para você. Sabe, irmãos, parece palavras motivacionais, não é isso que eu estou fazendo aqui não. Mas você precisa entender que tudo que hoje é grande demais, um dia foi só uma ideia na cabeça de alguém. Agora você acha que você é diferente? E por que eu estou canalizando tudo isso? Porque até quando nós vamos achar que é normal algumas coisas? E agora eu vou trazer para dentro do reino de Deus aqui, dentro da casa de Deus aqui. Até quando a gente vai achar normal?
que o pastor tem que fazer tudo sozinho? Até quando a gente vai achar normal que a responsabilidade dessa cidade é só desse casal? Até quando a gente vai achar normal que não, vamos fazendo e um dia vai dar certo? Um dia vai dar certo? Quem só pensa no que vai acontecer amanhã, irmão, nunca chega esse amanhã. Chegou a hora da gente arregaçar as mangas e falar assim, ó, chega. Porque aquilo que acontece na igreja é o que vai acontecer na sua casa. Onde você está querendo chegar, pastor? Estou falando de a igreja enriquecendo, você enriquece. A igreja curada, você está curado. Irmãos, até quando nós vamos achar comum cadeiras vazias nas nossas igrejas? Até quando você vai imaginar que... Porque, irmão, se você acha que a responsabilidade é só desse casal... E eu sei que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Mas a percepção que eu tenho é que, literalmente, chegou esse tempo do rompimento extraordinário, irmãos. Essas cadeiras aí têm nomes. E são pessoas que você tem acesso, não é o pastor. Não fique nesse lugar chamado passividade, irmãos. Eu quero encerrar lendo um texto. Você está sendo abençoado, meu irmão? Eu quero que você preste atenção, sabe, numa história bem interessante. Olha aqui, uma pessoa que vive na passividade, olha só algumas evidências dela. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Se tiver a NTLH, tem aí? Dá para mudar? A versão NTLH? João capítulo... Isso. Olha o que a Bíblia diz. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Olha o que o versículo 3 diz. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Olha a qualidade, irmãos. Cegos, aleijados e paralíticos. E eu quero que você preste atenção. Porque isso aqui acabou de pular nos meus olhos. Olha só a qualidade. Cegos, aleijados e paralíticos. Você percebe que não está dizendo ali surdo? Interessante, né? Ele está dizendo de pessoas assim que naturalmente não tinha como resolver a vida deles. Porque a história vai continuar dizendo assim, imagina só, daqui um pouco você vai ver que a regra era assim, a água mexia, a água se movia, o primeiro que entrasse era curado. Como é que consegue saber? Como é que o aleijado ia chegar lá? Mas eu quero que você preste atenção aqui. Olha aqui, ó. Esperavam o movimento da água, versículo 4. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Versículo 5. Entre eles havia um homem que era doente fazia... Quanto tempo, irmãos? Fala assim, fala de novo. 38 anos. Irmãos, isso é uma vida. Tem gente aqui nesse auditório que não tem essa idade. Eu, por exemplo. Brincadeira de moça. Versículo 6. Aí ele diz aqui, ó. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Olha a pergunta de Jesus. Volta a ler para mim, por favor.
Você quer ficar curado? Jesus, ele não disse assim, o que é que está acontecendo? Por que você está aqui todo esse tempo? Essa foi a pergunta de Jesus? Não, ele chegou e falou assim, você quer ficar curado? Olha o que a raridade celestial respondeu. Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque, quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Mas eu quero que você lembre da pergunta. Jesus chegou nele e falou assim, você quer ser curado? Ele não perguntou por que ele estava naquela situação. Irmãos, há um tempo atrás, minha esposa e eu, nós tivemos o privilégio de estar em Israel. A gente foi nesse lugar aqui. Você não tem noção do tamanho que é esse lugar. Enorme. E eu fiquei imaginando essa cena. Irmãos, era um negócio assim, parecia uma galeria, né? É enorme, 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 enorme. E aí eu fiquei tentando imaginar essa cena. Porque se ali era uma reunião, assim, um ajuntamento de pessoas doentes, porque a qualquer momento as águas iriam se mexer, imagina o tanto de gente. Então, quando a gente pensa um tanque, eu pelo menos pensava assim, eu imaginava um chafariz. Irmão, você não tem noção como era grande. Mas Jesus, em meio àquele tanto de gente, ele foi numa pessoa específica. Ele foi numa pessoa específica. E aí ele chega nessa pessoa e fala assim, ei, você quer ser curado? Sabe o que uma pessoa na passividade responde? Do jeitinho que ele respondeu. Ele fala assim, ó, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas quem estava perguntando para ele perguntou o seguinte, você quer ser curado? E ele falou assim, ó, com a resposta dele, traduzindo para o meu Fábio Aposão atualizado, ele disse assim, ele disse para Jesus isso aqui, ó, não tem como, ninguém vai me ajudar. Mas quem estava diante dele era aquele que estava na mão com aquilo que ele precisava. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa passiva sempre vai jogar a responsabilidade da vida dele para os outros. Uma pessoa na passividade sempre vai dizer que a vida dele está essa desgraça porque ele ganha pouco. Sempre vai dizer que assim, ó, eu moro aqui porque é o único lugar que eu posso pagar. E deixa eu abrir aspas aqui. Outra surra que eu tomei na vida, porque eu não sei como é que Deus trata comigo, mas Ele gosta só de dar pancada. Uma vez, irmãos, quando a gente foi mudar de uma casa que a gente morou durante anos, fui encerrar o contrato, aí tinha que assinar, fizeram a vistoria, tinha que assinar o contrato de saída do distrato. Lá no contrato, lá tinha um negócio escrito assim, um monte de coisa, e depois desse um monte de coisa, tinha um valor de aproximadamente R$180 mil. Eu disse R$180 mil. Como eu não sou doente mental, eu falei assim, eu não vou assinar um negócio que está escrito 180 mil, preciso saber o que é isso. Aí eu falei assim, aí estava o advogado, eu falei, o que é isso aqui, cara? Ele falou, não, cara, fica tranquilo. Eu falei, não, como é que eu vou ficar tranquilo com um negócio aqui, com tanto zero na minha frente aqui? Ele falou, não, Fábio, deixa eu te explicar, lê aqui comigo. Ó. Isso aqui é o seguinte, esse aqui é o valor que você pagou de aluguel durante todo esse período. Irmão, pensa no homem que ficou brabo. Fiquei bravo, irmão. Eu assinei com a cara fechada e já comecei, ó, a petulância. Comecei já a brigar com Deus em espírito, porque eu ia verbalizar no carro. Eu aqui, ó, assinei, até entrar no carro. Quando eu entrei no carro, eu falei, Deus, como assim? Esse valor todo? E aí Deus deixa falar primeiro, né? É só comigo que acontece isso? Aí Deus deixou eu falar. Quando eu estava mais calmo, que eu acalmei o coração, Ele falou, filho, eu falei, oi, brabo. Ele falou, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o dia que faltou o aluguel para você? Aí eu falei, nenhum dia. Ele falou, você lembra do que aconteceu também? Porque, irmãos, quem é filho, acontecem umas coisas inusitadas. Escuta o que eu vou dizer aqui. O dono da casa, porque não queria que a Aline e eu nos mudasse de lá, ele pagou 2 meses de aluguel. Não, você não entendeu. E se você não deu glória a Deus, é porque você é invejoso. Mas assim, ó, o dono da casa pagou o aluguel porque a gente falou que a gente queria ir para um lugar para economizar, para construir a nossa casa. Ele falou, não.
2 meses ajuda você? Eu falei, como assim 2 meses? Ele falou, peraí, foi em casa, pegou um chumaço de dinheiro e falou assim, ó, leva na imobiliária lá. Aí eu falei, também lembro desse episódio, Fábio. Oh, Deus. Aí ele falou assim, muito bem, Fábio. Ele falou, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que o dinheiro do aluguel não faltou? Eu falei, e eu quieto já, porque eu já sabia que ia vir a bordoada. Ele falou, Fábio, o dinheiro do aluguel não faltou porque a sua fé era só para aluguel. Se você tivesse fé para a sua casa própria, você já estava dentro dela. Acho que pegou algumas pessoas aqui, aleluia. Ah, eu apanhei, você não quer apanhar também? Eu apanhei. Agora presta atenção, uma pessoa que anda na passividade, ele sempre vai terceirizar a responsabilidade. Viva assim porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, porque eu ganho isso, porque a minha avó, porque o meu patrão não me valoriza. Porque, ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que enriquece é a bênção. Vou dizer de novo, o que enriquece é a bênção. Agora você tem que sair desse lugar de passividade, de aceitar o que está vindo para você. Filho de Deus é seletivo. Nós não podemos mais ficar nesse lugar, irmãos. Eu quero te encorajar e eu quero declarar algo sobre a sua vida aqui, se você vai pegar ou não. Se essa revelação cair no seu espírito, se prepare, porque os projetos que estavam engavetados, eles vão sair da gaveta. E Deus vai fazer as conexões para os patrocinadores. Deus vai fazer as conexões para tudo que precisa acontecer. E você não vai conseguir dizer outra coisa a não ser isso. Isso aqui só pode ter sido a mão de Deus. Só que Deus quer que você saia da passividade, porque passividade não é lugar de filho. Passividade é lugar de gente que não tem revelação. E você é filho, você nasceu de novo, você é abençoado. Nos seus filhos ninguém mexe, nas suas finanças ninguém mexe. A sua vizinhança está guardada porque você mora lá. Pessoas que ficam na passividade aceitam tudo. Aceita relatório médico. Aceita tudo que o inferno fica querendo colocar na sua cabeça. Ei, não! O governo está na mão dos filhos. Saia da passividade. Porque saindo da passividade, se prepare para a estação chamada manifestação das bênçãos. E aí você vai gostar desse negócio. Porque você vai declarar para você, mas não só para você, você vai começar a orar por pessoas e vai se manifestar também. E aí você vai ser, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o poder que estava disponível, que operou na vida desses homens de Deus, e mais recentemente, poder que operou na vida de T.L. Osborne, Kenneth Hagin, Bud, você acha que foi embora? Por isso que tem um exemplo de quando o profeta foi tomado, ele foi embora, mas a capa desceu. A capa significa a unção que ele carregava. Isso está aqui na terra ainda. Só que ela está voando. Ela só precisa que alguém levante e assuma. Chega. Irmão, vamos virar notícia na cidade? Quem está disposto? Quem está disposto a virar notícia? Isso, vamos falar assim. Irmão, vamos virar fofoca? Fofoca boa. Irmão, deixa o povo falar, tá roubando, ó. Não, isso aí tá vendendo droga. Desse jeito, de onde veio esse carro? Da onde veio essa casa? Da onde veio esses negócios? Da onde veio essa alegria toda? Ei, olha, tá chegando tudo para essa pessoa. Isso aí é coisa estranha também, se associou com aquele pastor que não vale nada também. Deixa falar. Irmão, uma coisa que eu peguei para minha vida com meu pastor, sabe o que é? Vão falar de você, você tendo ou não tendo. Então, já que vamos falar pelo menos a gente comendo direitinho, morando direitinho, viajando bem. Aleluia. Quem já está sentindo o cheiro de Paris já? Irmão, fala pelo menos bonjour. Aprende a falar bonjour. E o resto fala em português mesmo, vai chegar do mesmo jeito. Só que eu quero que você mude a mentalidade. Todo ano Ubatuba. Chegou a hora agora de tirar passaporte, filho. Acabei. Eu vim aqui para servir você da mesa do Senhor, irmãos.
Mas entenda uma coisa, filho de Deus, e filho de Deus, o verbo da vida, ele está sempre rindo. Gostei de uma frase que o pastor Romeu me ensinou. Falou assim, às vezes a gente precisa pagar umas contas aqui, Fábio, sabe o que a gente faz? Vamos dar uma risadinha por aqui, por enquanto. Aí eles começam a rir. Irmãos, o nome disso, sabe o que é? Palavra da fé. Bem-vinda a palavra da fé. Porque a palavra da fé, você vai fazer coisas que não tem explicação, irmãos. A palavra da fé, quantos acreditam que funciona? Então deixa eu te dizer uma coisa, recebe isso aqui, essa semana. E eu disse essa semana, hoje é quinta. Você vai receber uma instrução que não vai fazer sentido. Eu vou dizer de novo. Você vai receber uma instrução que não vai fazer sentido. E aí Deus vai ver se você é da fé mesmo. Sabe por quê? Porque da fé, ele derruba a muralha gritando. Os da fé, eles vendem batalhas com 300 só. Da fé alimenta a multidão com 5 pães e 2 peixes. Mas você tem que entender o que Deus está liberando aqui. Vai vir uma instrução inusitada. Tem gente que está muito normal. Está muito religioso. Está quase eu falei, não vou falar. Né? Não, irmão, você é da fé. Você é da fé. Eu gostei da frase do pastor, do irmão Kenneth Reagan. Ele falou assim, ó, quando o problema bater na porta, manda a fé e atender. Manda a fé e atender. Quantos estão prontos para a melhor estação da sua vida? Deixa eu orar por você. Não, eu não vou orar não. Quem vai orar é o Pai espiritual de vocês. Quantos acreditam na bênção da paternidade espiritual, irmãos? Deus vai inspirar esse casal agora. Eu não tenho autoridade para fazer isso aqui. Eles têm. Porque a direção que eu tenho é essa. Eu poderia orar, mas Deus falou, não é você não. Vai cuidar do seu povo está lá em Cruzeiro. Eu vim aqui só para servir vocês. Mas quantos creem que agora Deus vai liberar coisas? E deixa eu te dizer o que vai acontecer também agora enquanto eles oram. O que vai acontecer na vida deles é a mesma coisa que aconteceu com Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Eu vou dizer isso de novo. Puxa. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Então Deus vai inspirar esse casal agora. Só que eu quero ver se esse povo é da fé mesmo. Sabe o que a gente tem ensinado lá em Cruzeiro? Lá na igreja está proibido o crente Miriam. Tem gente olhando assim para mim. E lá na igreja nós temos uma Miriam, tem 2 agora. Aí eu falei assim, ó, lá na igreja está proibido o crente Miriam. O que é o crente Miriam? Crente Miriam é aquele que só dança depois que o mar abriu. Os da fé dançam do lado de cá. É antes de abrir, sabe por quê? Porque os da fé sabem que já aconteceu. Eu vou falar de novo, já aconteceu. Então eu quero ver agora como é que você vai reagir. Porque Deus já encheu o coração deles sobre o que eles vão orar. Então não se preocupa com o horário não, irmão. Só pega tudo agora, porque Deus vai liberar algumas coisas para a sua vida. E eu acho que quem vai ter que receber alguma coisa, receber sentado, tem que tomar uma mãozada. Você tem que ficar de pé. Fica de pé, fica pronto. Fica atento. E aquilo que liberar, reaja de alguma forma. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você está pronto, gente? Aleluia. Deixa eu encorajar você a crer. A banda, você pode ver uma banda nesse lugar aqui? A banda pode subir para cá para tocar uma música, aleluia. Cadê a banda? Toca aí. Pode soltar a banda aí, aleluia. Sabe, eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Porque sabe, a fé, ela sem a expressão, ela é morta. Não é essa não, Jeová Jiré. É essa? Não é essa não, para tudo. Se o Fábio falou que eu vou ser inspirado para liberar. E Jeová Jiré vai prover de novo. A gente falou que a gente vai sentir o cheiro de Paris, a gente vai desfrutar do melhor. Eu sei que Deus é digno de tudo. A gente já começou falando isso. E nós liberamos para Ele glória, agora Ele libera para a gente viver como Jesus ensinou a oração. A gente vai viver aqui na terra como é no céu. Ensina a gente a orar. Vamos viver na terra como é no céu. E no céu não tem falta,
No céu não tem escassez, no céu não tem doença, no céu não tem falta, e é assim que a gente vai viver. E Jeová, o nosso Pai, está pronto para prover todas as coisas para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou impor as mãos sobre você, mas eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu faço dessa canção a nossa oração. Nada vai faltar para esse povo, porque esse povo já está entendendo e entendeu o propósito da prosperidade, é para toda boa generosidade. Em nome de Jesus, como o pastor disse aqui, vamos ser notícias nesse lugar, vamos ser notícia na nossa família, vamos ser notícias, porque hoje, Pai, os crentes desse lugar saiu de uma condição inferior, porque agora a gente está aqui reinando em vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Haja o que houver, venha o que vier, e você tem que dar uma resposta para o que Deus liberou. Eu aprendi isso com o meu pastor. Responda ao que Deus liberou nessa noite. Não vai ter falta, não vai ter escassez. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Então, temer por quê? Deixa isso sair pela sua boca. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, e as prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover. Deus se move, Deus se move. Aleluia. Sabe, deixa eu encorajar você a crer em algo. Dê uma resposta ao que Deus disse. Deus proverá. Se você nunca correu, hoje é o dia. Se você nunca gritou, é hoje. Sempre Deus pede uma resposta para o povo. Qual é a resposta que a gente dá? Pai, eu creio no Senhor, então eu me movo. Eu faço alguma coisa. Eu corro, eu grito, mas eu respondo aquilo que Deus fez. Eu não saio dessa condição de mornidão, de passividade. E eu me movo, Pai, com a Tua palavra. Deus é um Deus de movimento. Oh, aleluia! Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade não vai roubar. Não vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus.
jogo começou, Pai. Rompimento foi dito a nosso respeito, lembra disso? Aumento, rompimento, velocidade, frutificação. Palavras já foram liberadas para nós esse ano. É o ano do mais e mais. Então aprenda a dar uma resposta a Deus. A pesca maravilhosa, a maior pesca que Pedro fez na vida, foi depois de uma noite frustrada. Mas ele teve que dar uma resposta quando Jesus disse: vai mais fundo. Agora não importa mais o cansaço, não importa mais a frustração, não importa mais o que você já viveu, não importa mais as experiências. Importa é a resposta que eu dou para a palavra. Vai mais fundo, joga à direita. Eu já fiz, mas faz de novo. Faz de novo, porque agora é sobre a palavra, já não é mais sobre a sua experiência, é sobre a palavra. Oh, aleluia, pelo amor de Deus, gente. Vocês vão ganhar, porque vocês nem estão pedindo. O que você nem pediu vai vir. Efésios 3:20 diz: vai ser além do que a gente pediu ou pensou. Sabe o que é isso? É muito mais. Então não importa se passou do tempo, senão o culto não acaba. A gente não aprendeu hoje que o culto não acaba? Então o que tem dançar um pouquinho? Essa dancinha que você vai fazer na sua casa, você faz aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, pastor. Muito obrigado, viu? Aleluia. Eu creio. Eu creio. Exatamente isso como foi dito. O pastor disse: eu pego. Ele liberou, é meu. Esse tempo de rompimento chegou e foi liberado. Deus sempre faz assim. Ele anuncia as coisas antes de acontecer. E se ele disse lá no começo do ano, que é o ano do mais e mais, depois lembra, o pastor Marcos Paulo disse aqui, dos 4 rios. Eu quero te lembrar. Como é que é mesmo? Rompimento, velocidade, frutificação. Aleluia. A gente não vai acabar o culto, tá bom? A gente só vai embora para casa. João 7,53. Põe aqui para mim, Marcelo, por favor. Bíblia, né? Aleluia. O culto não acabou, o culto vai continuar na sua casa. Mas a gente tem um versículo para poder ir embora. João 7,53. Tem que ser na outra tradução. Volta lá. Aleluia. Pastor, muito obrigado. Para nós é uma honra. Você pode vir mais vezes, tá? Eu almocei com ele um dia assim, tá bom? Lá, nem lembro mais onde que foi, mas a gente almoçou. E cada um foi para sua casa, amém? Olha aí. Então não é que o culto vai acabar, mas cada um vai continuar o culto em casa. Eu quero agradecer em nome de Jesus ao pastor Aline. Vocês são sempre bem-vindos, tá bom? Como é de costume nosso, nenhum ministro do Verbo da Vida cobra para pregar. Não existe isso. Mas a gente não vai deixar que ele vá embora daqui hoje sem uma boa oferta. Eu encorajo você. Você pode fazer isso pelo Pix, você pode procurar a Luciana ali no fundo, você entrega ali para ela, que a gente vai fazer questão de repassar esse valor para ele, porque ele veio lá de São José. Pensa um cara que roda também. Mora em São José, pastoreia a igreja de Cruzeiro. Eu também não sei como é que ele faz, fiquei curioso de perguntar, mas como ele já disse que não sabe, então também não vou perguntar mais, aleluia, né? O carro dele deve ser igual o cavalo de Beldo, vai sozinho, né? Para São José e para Cruzeiro. Igual o meu vindo para Moreira, ele já sabe o caminho, em nome de Jesus. A gente vai dar alguns recadinhos aqui para encerrar. Domingo a gente está de volta, fortalecendo a visão, às 9 da manhã, todo mundo sempre, claro, está super convidado. Depois a gente está de volta aqui com o nosso culto da família, às 18 horas. Amanhã, às 7 da manhã, tem oração, né? A Bel e as meninas estão aí, você pode estar aí, certo, Bel? Das 7 às 8. Se você não pode vir o horário todo, você vem o horário que você pode. Eu posso 7h20, 7h30, 10 para as 8, venha. Mas saiba que a oração vai ser aqui, das 7 às 8 da manhã. Se você ainda não adquiriu a camiseta, e tem o desejo, né, no coração de adquirir a camiseta do povo mais feliz da terra, pode procurar a Malu ou a Luciana, fala lá para elas o tamanho seu, que a gente vai segunda-feira agora fazer um novo pedido de algumas pessoas que ainda não têm. E o propósito dessa camiseta é que a gente fez para poder pagar a placa lá do fundo, né? E um monte de coisa, né?
Antes a gente fazia algumas coisas para pagar isso, aquilo, agora eu vejo que tem tanta coisa, tem ar-condicionado para pagar, tem a reforma ainda do DI que não acabou, a elevação da mídia, que a gente vai construir ali no fundo, e aí agora as cadeiras vão poder ir, Verbo Shop, vai ter uma livraria ali no fundo, vai ser top, viu, gente? As reformas nunca param, em nome de Jesus. O engenheiro Marco está parado, ele está querendo movimento, está querendo trabalhar. Então vamos tacar fogo em nome de Jesus, levar o pessoal da mídia para pensar nas coisas lá do alto, em nome de Jesus, amém? Então, beijo no coração, amo vocês, a gente se vê domingo.